Ufologia, no meu modo de entender, é um termo absolutamente démodé, porque não é mais o estudo de objetos voadores não identificados, eles estão identificados, não é? Nós não sabemos até que nível os governos mundiais, mais de um país, têm de conhecimento dessas aeronaves. E eu acho que agora o que nós temos que ter é o estudo das inteligências que constroem e pilotam essas naves. E o porquê essas inteligências estão aqui. Nós estávamos conversando, isso é um assunto que eu já venho conversando com a Gilda há algum tempo. Nós temos a nítida sensação de que isso é um enorme iceberg do qual nós tocamos rasamente a sua superfície, né? Então, nós não temos, nenhum de nós tem toda a verdade, todo o conhecimento, e a única forma de nós darmos um passo à frente é somando o que cada um sabe, porque são experiências diferentes, né? Eu vou citar como exemplo a pesquisa através da hipnose ou não, mas a pesquisa de abduzidos, que é feita no mundo inteiro, mas tem alguns nomes luminares, onde a Gilda se destaca já há muitas décadas, do David Jacobs nos Estados Unidos, que ele só vê o lado errado da força, né? Para ele existe uma colonização planetária por seres que não são nada bons. E essa não é a realidade que a gente vive, não é a minha realidade como abduzida, né? Eu nunca passei por nenhum tipo de violência, embora você não ter controle sobre si próprio já é uma violência, mas não no nível que a gente vê alguns relatos. Então, cada um de nós tem uma faceta, uma peça desse quebra-cabeça. E milhões de humanos têm pedras desse quebra-cabeça. E nós temos que ter a humildade de somarmos as nossas experiências, nunca achando que temos todas as respostas. E não fazendo da ufologia um cavalo de batalha, né? É impossível você dissociar uma realidade onde o estudo científico e o estudo espiritual se impõem, assim como o estudo filosófico, porque para mim este é um campo de fenômeno formado por um tripé indissociável, que é o científico, o tridimensional, o multidimensional e o filosófico. E essa para mim é a visão que eu tenho desse campo. E eu vou estar abordando assuntos que eu considero relevantes dentro da nossa experiência dentro da Casa do Consolador em São Paulo. Nós lá estudamos e recebemos pessoas que têm muitas experiências de fenômenos diferentes. Então temos percebido muitos fenômenos psíquicos, paranormais, mediunidades diferenciadas, alguns processos que em determinadas pessoas nós notamos que isso é bem comum em acontecer, que fenômenos novos a gente tem notado que tem acontecido no lugar mais importante de todos nessa pesquisa, que é a cabeça de cada um, né? Esse mundo interno, esse grande universo que nós mais temos interesse em estudar. E observando também as tendências, né, do que caminho que nós vamos seguir dentro desse estudo interessante de consciências cósmicas. E percebemos que os estados de consciência têm uma relevância dentro deste processo. Se de fato nós quisermos entrar em contato ou entrar nessa comunidade cósmica, nós precisaremos também modificar o nosso estado de consciência. Como alcançar esse estado diferenciado? Como estar com seres com um conhecimento elevadíssimo, moral, ético, espiritual, superiores aos nossos, e como a gente conseguir este contato também subindo um degrau, saindo da nossa pequenez, dos nossos paradigmas limitados e ampliando esses paradigmas. E então vou abordar no tema da hipnose alguns casos que nós vivenciamos lá na Casa do Consolador. Também falar sobre hipnose, porque existe muito mito em cima disso, existe uma expectativa não real do que é hipnose, muitos curiosos, muitas pessoas brincando de fazer hipnose, ou mesmo trabalhando com processos de iniciação, com plantas de poder, com drogas ou coisas do gênero, querendo alcançar um estado de consciência que elas não conseguem, que elas gostariam de alcançar. E que isso
abre determinadas experiências, muitas vezes traumáticas ou ruins nessas experiências. Nós recebemos muitas pessoas que têm distúrbios por conta de brincar com este processo ou de estar com pessoas, com profissionais que não compreendem esse fenômeno. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses mistérios da nossa mente, como isso acontece dentro deste tema da ufologia e da espiritualidade com seres cósmicos. Eu vou fazer uma palestra explicando o que são saídas do corpo e um fenômeno que é importantíssimo, que muitos de vocês talvez já tenham tido. Eu tinha 15 anos no Rio de Janeiro, quando eu comecei a ter essas saídas do corpo espontâneas durante o sono. Passou-se um ano eu experimentando essas saídas sem ter com quem conversar, era a década de 70, quando eu comecei a ter uma série de sintomas que eu não sabia explicar, e em casa era um problema, porque meu pai era materialista, minha avó era católica, minha mãe era evangélica, e eu tinha 2 irmãos crentes que não falavam comigo porque achavam que eu estava com o capeta. E eu tendo saídas do corpo nessa casa. A minha mãe e a minha avó era católica, minha mãe era evangélica. Elas se odiavam em nome de Cristo, por diferença ideológica. E elas não concordavam em nada. Mas no meu caso elas abriram uma exceção. O garoto está com o capeta. Era a única coisa que elas concordavam. Então, eu comecei a experimentar, além das saídas do corpo, eu procurava comprar os livros na época, no centro do Rio de Janeiro, eu era um adolescente, para tentar entender. Então eu lia de tudo, espiritismo, umbanda, yoga, teosofia, tentando me entender no meio daquelas experiências. Então eu fui já de mente aberta para estudar as coisas. Um dia eu cheguei em casa, a minha mãe estava com uma tesoura para picotar meus livros em nome de Cristo. Eu então, vocês sabem, adolescente é marrento pra caramba, né? Então peguei um facão, peguei a Bíblia da minha mãe e falei assim: se encostar no meu livro, picote sua Bíblia e taca fogo. Eu já tinha 16 anos, já estava forte, ela não tinha como segurar, e ela sabia que eu ia fazer. Aí ela largou a tesoura e falou assim: nunca mais eu toco nessas coisas do diabo. Tá bom, nunca mais eu toco na sua Bíblia. Tá, então tá bom, te entrego pro diabo de hoje em diante. Falei, graças a Deus, não me enche mais o saco. E aí eu comecei a experimentar uma série de sintomas que era mais ou menos assim: eu acordava e não conseguia me mexer, tentava abrir os olhos, não conseguia, tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, né? Lutava contra aquela paralisia até que abruptamente eu recuperava o movimento. Isso começou a acontecer uma experiência atrás da outra, e eu sem saber o que fazer. E quem de vocês já teve isso sabe como isso causa impacto. Até que numa noite eu acordei paralisado, lutei para tentar me mexer e o movimento não voltava. E aí eu falei, ferrou. Eu tinha 16 anos, lutei, não voltava, estava diferente. Os minutos se passando, o movimento não voltava. Aí eu pensei assim, na minha cabeça de adolescente: é a morte. Amanhã vão acordar, eu vou estar aqui dentro, não posso gritar para falar que eu estou vivo, vão me enterrar vivo. Eu com um garoto pensando isso. E aí eu parei de tentar me mexer e fiz uma prece, eu achei que era a morte. E a minha prece era algo assim: ó Senhor, eu trabalho de dia no escritório, eu faço colegial à noite, eu não fumo, eu não bebo, tentando parecer assim um garoto muito bom, e a única coisa que eu fiz de errado, ó Senhor, foi pegar a filha do vizinho, mas ela que me seduziu, ainda botei a culpa nela, para parecer assim muito bonzinho, e fiquei esperando sei lá o que ia acontecer, a mão de Deus me levar, quando de repente eu escorrego pelo lado esquerdo, flutuo no ar, olho para baixo e pela primeira vez eu vi o meu corpo sem eu estar dentro. Eu já estava tendo saídas do corpo há um ano, mas não tinha visto ainda o corpo de fora. Aí eu pulei dentro do corpo, apavorado. Na noite seguinte, acordei paralisado de novo, aí eu usei inteligência. Eu pensei assim, ontem, quando eu acordei paralisado, bastou ficar quieto para rolar uma saída do corpo. Eu então nem vou me mexer, vou ficar quieto, porque se for a morte eu estou no lucro, era para ter morrido ontem. Aí eu fiquei quieto e novamente eu saí. Então, com o passar dos anos, eu comecei a experimentar a sensação da aura ficar grande. Eu acredito que alguns de vocês são reikianos, curadores prânicos, passistas. Quem trabalha passando energia com as mãos, de vez em quando sente a sensação que as mãos estão grandes, não é isso? O que acontece? O fluxo da energia pelo chakra da palma da mão dilata a aura da mão. O que você vai sentir? Parece que você está com 2 mãos grandes, não é isso?
Deitado, parece que você está ficando grande, a aura inteira dilata. E eu sentia zumbido e energias rodando no meu corpo, sem conseguir me mexer. Bom, os anos passaram, eu fui me desenvolvendo, até que um dia, para fechar esse papo, estudando a parte ufológica, eu comecei a me deparar com os relatos de abdução. E eu comecei a desconfiar de uma coisa. Na época, eu achei que era só eu que tinha desconfiado. Depois, conversando com vários outros, eu descobri que outros também estavam pensando nisso. Olha o relato clássico de uma abdução. Alguém chega e fala, eu estava deitado, acordo sem conseguir me mexer, seres em volta da cama diferentes, um raio trator me puxa no ar e eu me sinto flutuando, eu atravesso o teto e me vejo dentro de uma nave. Lá na nave colocam um negócio no meu ombro e eu acordo no dia seguinte aqui e não tem nada no meu ombro. Eu comecei a desconfiar que essas paralisias das abduções eram as mesmas que eu estava tendo desde a infância. E comecei a pensar se esse pessoal que estava sendo abduzido não estava sendo abduzido com o corpo espiritual, que eles pensavam que era o corpo físico. Levado para dentro da nave, colocava um chip aqui, quando a pessoa acordava no dia seguinte, não achava o chip aqui, porque estava no outro corpo. Então comecei a pensar que haviam dois tipos de abdução, uma com o corpo físico e a outra com uma experiência fora do corpo. E comecei a pensar, se seres humanos saem do corpo, por que outras raças do espaço também não vão sair também dos seus corpos e se encontrar no meio comum? Eu sou psicóloga, vim de família católica, não tinha ninguém espírita na família, não tinha nenhuma experiência, não tinha a menor ideia de nada daquilo que estava acontecendo, mas eu sempre tive esse interesse enorme numa consciência expandida. Dentro de mim eu sabia que a gente tinha que aprender a expandir essa consciência. E para mim, uma consciência aumentada era dessa gente. Essa gente podia ser um pobre do vaqueiro lá do interior, mas ele tinha um conhecimento cósmico e tinha um entendimento de tudo que se falava, como às vezes uma pessoa letrada da universidade não conseguia entender. Então daí começa o meu interesse sobre abdução e depois eu vou passar por uma série de experiências, né? Bom, aí os anos passou, o Wagner contando o caso do capeta me lembrou que o meu primeiro caso de abdução, que é a Suzy, que está no meu livro, tá? A Suzy tinha um tipo de frequência que ninguém conhecia, só que todo mundo passava mal perto dela, tá? Então todo mundo tinha enjoo, taquicardia, lacrimejava. Então, dentro de um conhecimento espiritual, porque eu não era espírita, mas tive 10 anos de estudo de parapsicologia. Comecei na parapsicologia católica, com todos os frades e freis, e daí que veio o meu interesse na hipnose. Então, o que era aquilo? Se faz mal, é o capeta, ou se faz mal, é energia negativa, tá? Então, a dificuldade no início da pesquisa era esse. A pobre da Suzy dizia assim para mim, me dá uma roupa de amianto, para mim não fazer mal a ninguém, já que a minha energia está atingindo todo mundo. Nós tivemos, inclusive, um dia bastante interessante, a TV Globo gravando com ela, e eu esqueci que ninguém podia ficar sentado perto dela a essa distância, no campo eletromagnético dela, porque era atingido, né? E o entrevistador da Globo, né, de repente para a entrevista e diz assim, gente, eu tô com taquicardia e tô tão ansioso. Aí um brincou assim, o entrevistador da Globo pesquisando abduzido caiu morto. Então vocês teriam uma ideia do que a gente estava lidando, né? Não tínhamos a menor ideia do que fosse, até começarmos a entender que o que nós estávamos lidando não era com uma energia negativa, mas com uma frequência mais alta, tá? E por isso eu tive, como ele falou que ele estudou tudo, eu também tive que andar por tudo, por teosofia, por toda a parte espiritual, finalmente pelos tibetanos, para conseguir começar a entender que campo energético era aquele, porque uma coisa é, por exemplo, a pessoa que vai, começa a praticar meditação, começa a praticar um desenvolvimento de mediunidade, vai tudo devagarinho. Não, eu recebi as pessoas já com aquela imensa energia e uma personalidade toda ainda desfocada, confusa, atrapalhada, porque ninguém tinha ideia do que era, né? Então o início era de muito medo, no início da pesquisa, até que a gente começou a entender tudo isso e devagarzinho fomos melhorando. E eu também passando por todos os processos que vou passar, que é o que eu pretendo dividir com vocês. A abdução não é mais o que era. A abdução mudou bastante, ninguém mais tem medo. Não sei se tem a ver com a mídia, não sei se é com a expansão da consciência das pessoas, mas esse medo, aquele pavor, aquele pânico
não está acontecendo mais. E eu vou, inclusive, dividir com vocês todas as novidades nesses últimos 2 anos, em que modificou bastante e que, trabalhando não só com regressão, como também com projeção ultimamente, o que eu tenho percebido, o que eu acho que é importante. Então, eu vou focar, a minha pesquisa vai entrar por uma área que hoje em dia ainda se fala pouco, de abdução e do contato, mas dos híbridos. Quem são os híbridos, se eles existem, se eles estão em outro planeta, se eles estão em nave, ou quem são os híbridos que podem entrar no meio de nós, e qual é o papel de tudo isso na grande transição planetária. Porque, como o estava colocando, o que acontecia muito é que as pessoas vão para lugares, vão para vigílias, vão para o Machu Picchu, vão para Tiwanaku, vão para uma opção de lugar que tem campo forte e não tem a menor ideia do que é emergência espiritual, nem o que isso vai fazer na sua consciência. E depois entra em depressão profunda, tem uma série de distúrbios e não tem ideia, como ele disse que ele tinha os distúrbios, começa a acontecer paralisia do sono e uma série de outras coisas, porque começa as saídas espontâneas. Então, eu acho que cada um de nós vai pincelar um pouquinho da sua experiência para formar, a gente tentando formar esse mosaico que está bastante difícil para a gente entender o fenômeno. Como disse a doutora Mônica, a gente só tem um pedacinho dele levantado até agora. E como aqui o grupo tem bastante experiência dentro dessa área espiritual, eu acho que está na hora exatamente da gente tentando ver o que tem de conhecido e o que tem de novo, gente. Todo mundo lê, por exemplo, o livro novo, é antigo, do Jung, mas as pessoas não leem o prefácio, tá, dele, nesse livro, em que ele diz que ele estava escrevendo para avisar as pessoas, aos professores, aos educadores, aos médicos, para não se assustarem com a mudança do éon no planeta, e que ao mudar esse éon, iam mudar os deuses, tá? Então, nós temos que justamente nos preparar e aprender, porque isso tudo está muito acelerado nesse momento, tá? Muito obrigada. O meu encaixe dentro desse evento é sobre o Divino Aterramento, que é uma ferramenta que foi transmitida pelos seres de Órion, mais precisamente da estrela de Betelgeuse, lá no Águas da Aruanda. E a priori, quando tive essa primeira experiência, era um ser de 2,5 metros ou mais, de cor azul, com uma luminosidade muito forte, e a partir daquele momento ele estava dizendo que estava depositando um bloco de informações sobre mais uma forma, mais uma ferramenta de proporcionar aos seres humanos um processo de cura. E quando eles começaram a passar as diretrizes de como seria esse processo, desse aterramento, o que é estar aterrado efetivamente, enfim, dentro dessa frequência, e aí eles passaram algumas diretrizes de frequências do som, as notas musicais, como são importantes para recalibrar as nossas células, proporcionando a cura, porque essa palavra cura, ela está meio na moda e as pessoas não estão entendendo muito, que também elas fazem parte da cura. Elas pensam que vão deitar numa maca, numa casa espiritual, enfim, e alguém vai tocar na testa dela e tudo vai se transformar num passe de mágica. E o que eles sempre passam para a gente é que existe a necessidade de cada um definitivamente encontrar o seu encaixe aqui no propósito do planeta Terra, cada um ser protagonista da sua vida. Então não tem mais tempo de ficar brincando de vitimização e de que a pessoa vai para o hospital espiritual, vai para sessões espirituais, 1, 2, 3, 10 anos com aquela mesma coisa, com aquele mesmo obsessor, com aquelas mesmas questões. Não dá mais tempo, não dá mais tempo mesmo. E aí acredito que por conta disso o planeta está recebendo muitas ferramentas proporcionando essa recalibragem das células, o que eu acho fantástico, mas desde que também façamos a nossa parte, sigamos como protagonistas efetivamente da nossa vida, assumamos a nossa responsabilidade nessa transição planetária também, e não achamos que vai vir aqui um ser materializado necessariamente, para que todos efetivamente tenham a ideia de que é um fenômeno UFO. E esse casamento de ufologia e espiritualidade eu acho fantástico, porque espiritualidade a gente não está falando de espiritismo, é espiritualidade, é um macro.
toda a conexão com o divino e com todo esse macro que tem. E acredito, o meu ponto de vista, que é um casamento inquebrantável. A ufologia e a espiritualidade, uma complementa a outra de uma maneira muito brilhante. Então, assim, eu sou muito apaixonado por esse casamento da ufologia e espiritualidade, e sou muito mais apaixonado também agora por esse aprofundamento desses métodos, essas ferramentas de cura participativa, que a pessoa também tem que participar, tem que arcar com suas responsabilidades, e mais precisamente o divino aterramento, essa ferramenta por meio da frequência do som. Então, nós temos as nossas cordas vocais, nós temos todo um ambiente que é permeado pela vibração, né, das ondas, e aí eles mostram como é que dentro da onda vibratória do som, é como se existisse um pontinho ali que seja o processo de cura que estamos precisando, que está no nosso campo vibratório da célula, e por meio do som. E aí a gente vai lembrar lá dos egípcios, lá que eles já faziam também, e teoria das cordas, enfim, a gente vai para um monte de coisa, e aí esse pontinho ele vai começar a ser provocado a um processo de recalibragem, e ele vai dissolvendo, por meio do som também. É mais uma opção. Tem um mentor que trabalha comigo, Pai Benedito de Aruanda, que ele fala sempre: espiritualidade é coisa séria. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, vou pesquisar, e parafraseando nessa frase dele, mudando o nome, ufologia é coisa séria também, né, gente? E a gente tem que ter cuidado. E unindo essas duas forças aí, que esse encontro vem para fazer a diferença. Quando nós do Águas de Aruanda começamos a ter esse contato mais próximo desses seres, eles nos orientaram para procurar Mônica de Medeiros, e lá fomos à Casa do Consolador e nos sentimos em casa. E o ano passado eles vieram para cá, e agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui. São pessoas queridas por nós aqui de Aracaju, pessoas de fora, que em Feira de Santana, Salvador, de Curitiba, vieram em busca também desse contato aqui com todos, com essa egrégora aí que já vem se formando. Quem é essa nova raça humana? Quais são essas dimensões da consciência? A gente fala muito que está na terceira dimensão, quarta, indo para a quinta. Então, eu trouxe brevemente um conhecimento de um estudo que fiz. Vou passar a palavra agora para André, para começar o debate. A primeira pergunta interessada a Gilda Moura: de que forma, além da hipnose regressiva, é possível saber se houve uma abdução com o contato? Existe algum meio seguro para se confirmar isso? De um modo geral, a abdução, a pessoa tem uma semiconsciência, ela nunca tem uma consciência total do que aconteceu, com raríssimas exceções. E mesmo aqueles, por exemplo, eu tenho um caso agora que nós estamos pesquisando em São Paulo, que ele é bastante acordado nesse sentido, ele tem bastante memória de muita coisa que já aconteceu, mas o principal, não. E mesmo quando a gente faz a regressão, a gente recorda, primeiro, que essa memória vem sempre fragmentada, tá? Ela nunca vem feito um filminho direto, ela vai como que congelando, porque a pessoa também tem muito medo ali no meio de ver mesmo aquilo que não tem mais trauma, mas tem medo do que vem adiante. E de um modo geral, as pessoas vêm querendo não ser abduzidas, preferiam ser contatadas. Então já tem aquele receio de ver exames, né? Então, de modo geral, a hipnose vai favorecer isso. Mas é bom deixar claro que a hipnose que a gente usa é a hipnose clínica. E a hipnose clínica é o aprofundamento de um relaxamento. Então, as pessoas que sabem aprofundar dentro de um relaxamento sozinha, muitas vezes já conseguem recuperar muita memória do que pode ter acontecido com ela, mesmo sem a ajuda de nenhum hipnólogo, né? Mas como era, mais do que atualmente, uma situação um pouco mais traumática, não é traumática no sentido de que eles fazem algum mal, não é isso. É traumática porque é uma situação estranha. Você se vê preso numa mesa com um monte de cara esquisita à sua volta. Então, isso já sozinho é estressante, né? Então, o medo vem um pouquinho disso. Então, não é que a pessoa não possa recordar isso sem hipnose, pode,
mas como tem trauma, tendo alguém para ajudar sempre facilita. Segunda pergunta que nós temos aqui vai para Wagner Borges. O que dizem os amparadores a respeito dos seres de outros mundos vindos nos auxiliar? Recentemente eu fui fazer uma pesquisa em Cuiabá com um grande ufólogo mato-grossense, parapsicólogo também. Fomos para uma casa que estava tendo uns fenômenos lá, e aí eu fui fazer uma vigília, ficar na casa, acordado a noite inteira para ver se rolava algo. Ele me deixou sozinho lá e falou assim: meu negócio é ET, se aparecer espírito é com você. Então é exatamente o oposto do que você tinha falado, né? Bom, a resposta da pergunta é: tendo contato com mentores extrafísicos, que o pessoal chama de amparadores, guias, o nome não importa, ao longo dos anos, como médium também, não só como pessoa tendo saídas do corpo, eu comecei a ver presenças extrafísicas que não eram daqui, elas eram de fora. Mas acontece um fenômeno incrível: o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, então tudo que a pessoa pensa, ele tende a plasmar. Então, como nós estamos ligados a um corpo humanoide, quando há uma saída do corpo, a tendência é que o corpo espiritual reproduza a aparência a qual você está ligado nesse momento. Desde pequeno a gente olha para o espelho e fala: essa cara é minha, esse sou eu. Na hora que você sair do corpo, que cara que você vai ter? Aquela que você vem reafirmando há tantos anos. Se você começar a pensar o seguinte: eu não sou um homem ou uma mulher da terra, sou um cidadão ou cidadã do universo, sou um espírito temporariamente aportado num corpo humano. Eu, mais do que homem ou mulher, mais do que ser humano, eu sou um espírito. Eu não sou humano, eu estou humano. Eu sou uma centelha do universo como todos. Então, nesse momento, você quebrando o padrão humanoide de ser, você se transforma numa esfera de energia, que talvez seja a nossa expressão mais ampla do que essa limitada agora. Ora, seres mais avançados, que não estão ligados a corpos físicos, eles não vão ter aparência humanoide, porque eles não estão ligados a um formato desse. Então, muitas vezes seres aparecem só com a forma de luz. Em contrapartida, seres atrasados, com a mentalidade distorcida, eles aparecem deformados. Qualquer médium pode confirmar isso para vocês. Então, presenças extraterrestres que venham de outros lugares, que sejam humanoides como nós, alguns um pouco mais avançados, outros talvez iguais e outros talvez até piorzinho do que nós, né? Então eles apresentam o formato humanoide, e para não assustar, eles podem tomar um formato tipo de um guia espiritual, um amparador nosso aqui, para não assustar. Agora pode ocorrer o contrário, o preto velho tomar a forma do ET. Então nós estamos num terreno onde o pensamento determina a qualidade do formato. Deixa eu me dar um minuto para eu contar uma coisa rápida, só para... Eu tinha 28 anos, eu tinha vindo de uma palestra no Rio de Janeiro, eu deitei contente, era um sábado, 11 da noite, apaguei. Quando eu acordei, eu já estava fora do corpo, fora da Terra, no espaço sideral. Do meu lado, um mentor espiritual chinês que trabalha comigo há muitos anos, e não adianta vocês me perguntarem que lugar é, não tinha nenhuma placa indicando zona leste do espaço, zona norte, eu não tenho a menor ideia, mas aquilo era 1 milhão de vezes a mais do que você vê num planetário. Na minha frente, a uma distância longa, tinham 8 focos de luz enormes. Um desses focos se destacou e veio na nossa direção. Eu sabia por intuição que eram inteligências extraterrestres, ou seja, seres egressos de outros mundos e que não tinha forma humanoide naquela condição. Ele se aproximou, tocou minha mente mentalmente, num segundo ele me escaneou, sabia tudo de mim, e no mesmo segundo ele descarregou 1 milhão de informações dentro da minha mente. Inicialmente eu entendi, 1 segundo depois eu perdi tudo. Aí eu me concentrei de novo, ele novamente jogou aquela carga de informação. Gil, daquilo entrava, escapava, eu não tinha nível para segurar. Era igual uma criança que está aprendendo a tabuada, você leva ela numa aula de álgebra avançada da universidade, ela fala: o que é aquilo? Ele percebeu que eu não estava entendendo, telepaticamente falou com o chinês: vamos tentar de novo, que espírito assim é educado, ele não vai falar assim: você me trouxe um cara burro lá da Terra, ele não vai falar isso, né? Vamos tentar de novo. Gente, eu juro, eu me concentrei, Mônica Margarete, ele novamente tocou a minha mente, o mesmo fenômeno, entrava e saía, eu não tinha cabedal para segurar. E ele virou para o chinês mentalmente e falou assim: ele não está entendendo, traga-o em outra oportunidade no futuro.
Gente, eu botei o rabinho espiritual entre as pernas astrais, se é que eu posso, e me senti caindo de grande altura, caí dentro do corpo, abri os olhos na hora, sentei na cama, desci a lágrima de raiva, era adrenalina. Eu falei, burro, por que você não prestou atenção? O chinês aparece do lado da cama e me irritou mais falando assim, não fica assim não. Aí eu falei, não fica assim porque não foi com você. Aí ele falou assim, quando eu te levei lá, eu já sabia que você não entenderia nada. Tá, então para que você me levou? Você descobriu que você não sabe nada. Não é só a sua mente que plasma, porque eles trocam de forma. Essa é a maior dificuldade que a gente tem na ufologia, porque nós nunca sabemos. Pode aparecer um ser maravilhoso, tá? Parecendo um mestre de 2 metros de altura, lindo, tá? E ele, na verdade, ser um reptiliano que está se apresentando daquela forma. E ele pode se apresentar para você como um reptiliano e não ser também. Quer dizer, a dificuldade não é só o que a gente plasma, mas também o que eles nos trazem, não é? Agora, com relação a isso, dessa tua experiência, me recordou que o grande impacto que eu tive na experiência do meu contato foi exatamente num segundo em que ele me olha, ele sabia tudo de mim. Mas tudo, não como um vidente, mas sim tudo. Tá? Os menores detalhes da minha vida passada, presente e futuro, num segundo. Tá? Agora, com relação aos conhecimentos que põe na cabeça nessa alta velocidade, você não segura na hora, mas depois vai vindo, e você sabe disso. Tá? Ele me vacinou para o ego não dar aquele arrobo. E uma coisa muito importante, recentemente, eu morando em São Paulo, eu tive uma projeção astral no Rio de Janeiro, um sábado à tarde. Tinha um grupo no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, reunido. Supostamente os 2 líderes do grupo, que era um casal, estavam recebendo mensagens de extraterrestres com aquele formato Grey, né? Eu fui levado fora do corpo por um mentor, invisivelmente, e percebi que aquelas entidades que pareciam extraterrestres greys eram espíritos desencarnados trevosos da Terra, plasmado de extraterrestre, enganando um grupo inteiro e o grupo se achando altamente contatado. Então, como é que você diferencia num terreno onde tudo é alta plasticidade, a forma muda? Pela qualidade da energia, porque você pode mudar a aparência, mas não tem como mudar o caráter e a intenção, e a energia revela isso, e o conteúdo das ideias que são passadas. Desconfia se qualquer presença extraterrestre ou extrafísica, o que quer que for, chegar e tentar aumentar o teu ego, tipo, dizendo que você é escolhido e diferente dos outros, porque na verdade, ampliando o teu ego, o teu raciocínio diminui. Às vezes, se chega um extraterrestre e fala assim, Wagner, você é escolhido, eu falo assim, você não me conhece, cara. Não, você não falaria uma besteira dessa, né? E eu vou ser abduzido e meu cachorro não vai, eu não vou. Então, usa doses cavalares de discernimento para evitar engano. E às vezes esse engano é da pessoa, porque chega um ente e fala assim, ninguém te entende porque você é especial. Aí dentro da pessoa ajuda, a pessoa pensa assim, eu sempre soube. E aí ela já está no engano danado. A doença para eles tem uma conotação extremamente diferente na conotação, por exemplo, da medicina tridimensional e até da medicina espiritual, né? Porque a medicina física, ela vê a má função ou a deformação de um órgão ou de um sistema, por exemplo, o diabetes, o câncer. A medicina espiritual fala que o corpo é o mata-borrão do espírito e é real, quer dizer, aquilo que a gente fez, que fica gravado na nossa memória perispiritual, se transfere ao corpo físico como uma forma de depuração de uma energia deletéria, negativa, que está incorporada a nós por atitudes erradas. E os extraterrestres definem doença como nós desvitalizações energéticas devido a erros de escolha. Então essa é a grande diferença. Então a atuação deles é no sentido de não só nos dar um conforto melhor e até curas físicas, como acontecem mesmo, mas sobretudo nos auxiliar a aumentarmos a nossa expansão de consciência, para que a gente não volte a cair vítima de um erro que acaba nos gerando doença, né? Eles se importam muito, isso a gente vê nos tratamentos que a Sheliane e a equipe
fazem lá na Casa do Consolador, que eles sempre se preocupam em falar para a pessoa: a mágoa não ajuda, a inveja é negativa, você tem que se respeitar como um ser cósmico. Eles sempre trazem uma mensagem para as pessoas, e é isso que eu vejo a grande diferença. Nós temos na natureza todas as plantas, todas as formas de transformação, da revitalização das nossas células. E aí, a partir dessa informação, eu fui fazer algumas pesquisas, e aí eu cheguei a alguns dados que me assustaram, que mostra que a cada dia 150 espécies de plantas e ou animais são extintos do planeta. 150 mil hectares do planeta são transformados em desertos. Então, isso daí vem uma grande preocupação também desses seres com a sustentabilidade do planeta e o porquê dessa expansão da consciência, de ativarmos essa memória de grande preocupação mesmo diante desses dados, assim, essa memória saudável. E aí vem toda essa questão do processo de 2019, enfim, né, data limite. Então, assim, é muito importante. Daqui a um ano, né? Isso que é daqui a um ano, exato, né? Exato, um ano. Então, dentro desse processo, com esse dado de que nós temos todas as formas curativas na nossa natureza, mas, em contrapartida, por dia são 150 espécies de plantas, animais extintos, 150 mil hectares transformados em desertos do planeta. Então, realmente é hora de voltarmos para os nossos lugares. Olha, assim, não é crítica, porque cada um sabe da sua vida, né? Mas eu parto do seguinte princípio: se um ser de uma outra civilização mais avançada moral e tecnologicamente vem nos trazer um método, porque são muitos métodos, né, para nos ajudar a superar obstáculos que nós mesmos criamos, isso é do universo, não é de ninguém. Então, primeiro, eu parto desse ponto de vista. Então, a frequência de brilho é uma variação do Reiki, que é uma variação do Jorei. Tudo isso tem uma raiz só. A energia é universal. Quando você sabe canalizar essa energia, que existem diferentes frequências, tá? Vamos comparar o passe espírita com o Reiki. O passe espírita está para o Reiki, como a novalgina está para a morfina. A intensidade energética é diferente, mas é uma energia dentro de uma frequência diferenciada que você usa moduladamente para trazer uma restauração da harmonia de cada célula, porque as nossas células, elas têm uma música que lhes é peculiar, chamada saúde. Quando essa música desafina, ocorre a doença, e esse desafino vem através de neurotransmissores, que são substâncias químicas geradas pelos nossos neurônios, que se transmitem ao corpo físico em resposta a erros emocionais que nós, espírito, temos. Bom, em casas espiritualistas e espíritas também, né, tem aparecido bastante seres. São seres, normalmente os seres altos, que aparecem bem magros, não com uma aparência totalmente humana, mas com uma cabeça diferente, às vezes uma cabeça maior, olhos normalmente são bem diferentes. Esses seres são os que mais aparecem em trabalhos de cura, mas nós temos, lá na Casa do Consolador, nós temos uma mescla. Seres aquáticos, que são seres muito amorosos, costumam aparecer, e insetoides. Os insetoides, nós percebemos que eles estão assim numa escala alta nesse trabalho de cura. São trabalhos muito voltados para misericórdia também, né? Trabalhos de misericórdia, quer dizer, lidar com o desespero, lidar com a parte mais, quando o ser está num momento muito difícil da vida deles. Então, lá na Casa do Consolador, nós temos alguns médiuns que trabalham com esses seres. São os que mais se apresentam, mas também existem os Greys, existem outros que estão presentes neste trabalho. Nós percebemos o seguinte: a doutrina espírita tem algumas dificuldades ainda por não ter estudado, aprofundado no assunto, por ser muito novo,
mas já existe um interesse na Federação de São Paulo, pelo menos, que eles já chamam pessoas que falem sobre a ufologia científica. Isso já é um bom passo, um passo muito importante. Dentro de um congresso, no tamanho de São Paulo, isso é relevante. Eles quererem saber sobre esse assunto, pelo menos do ponto de vista físico. Ok, o que vocês têm de prova? Vocês conseguiram ver, tocar, sentou, tomou café, conversou com eles, né? Então, por enquanto, ainda está nesse nível. E eles estão estudando a parte mediúnica e tudo mais, tenho certeza disso. Quando eu fui cantar na Federação de São Paulo, eles já comentaram que esse assunto já está em voga dentro dos cursos mediúnicos, o que é também muito relevante, porque todos os alunos falam. Eu, quando fiz o curso de médiuns lá na década de 90, a minha turma foi a primeira turma no centro, no começo da década de 90, foi a primeira turma de jovens que começaram a falar que tinham naves paradas. O Centro Espírita não tinha nunca ouvido falar sobre isso. E a minha turma, já era a turma das ovelhas negras, que começou a trazer uma coisa esquisita. Tem seres estranhos aqui, eles viam, percebiam, e os professores ficavam meio assim, sem saber o que dizer, porque já era muito diferente para a época. Hoje, muitos médiuns vão até a Casa do Consolador porque eles não encontram nenhum respaldo dentro da casa deles. Muito pelo contrário, eles são chamados pelos dirigentes, chamam a atenção deles, muitas vezes levam para desobsessão, o que não adianta nada, cá entre nós, levam para trabalhos da pessoa poder se reequilibrar, acreditando ser um desvirtuamento da mediunidade. Muitas vezes são expulsos, porque são pessoas que defendem um ponto de vista diferenciado. Então, existe ainda uma grande dificuldade em aceitar este processo. E então não se pode falar a respeito. Então eles procuram casas onde existe esse estudo, onde existe essa experiência. É natural que isso aconteça. Eu falei, agora vai ser um momento de confusão entre o que era e o que será esse processo todo mediúnico. Mas neste meio de campo ainda vai ter muita briga, muita gente defendendo o seu lado, outro defendendo o outro lado, porque é o normal de toda mudança, de toda transição. Mas acredito que ela vai acontecer, talvez não na velocidade que precisaria, mas ela vai acontecer, já está acontecendo. Deixa eu só dar uma partezinha pequena. Duas coisas. Existem muitos grupos, principalmente em São Paulo, onde eu moro há 30 anos, que são grupos que não estão ligados a nada. Você, às vezes, são grupos pequenos, onde um é egresso do Espiritismo, o outro veio da Umbanda, o outro veio da Rosa Cruz, pessoas que não se adequam ao sistema doutrinário de uma casa ou outra, não suporta, às vezes, um dogma, e se reúnem, e ali aparecem também seres extraterrestres. Talvez aonde tem a maior liberdade são esses grupos assim mesclados, né? Que ninguém diz que ali é um grupo espiritual, porque não está federado ali ou aqui, mas está federado diante do universo. Outro dia me perguntaram, você é da Federação Espírita? Eu falei, não, sou da Federação dos Espíritos, que é aquela que existe no universo inteiro e não tem estatuto em cartório nenhum da Terra. E o que manda ali são os valores e leis universais e não aquilo que os homens aqui de baixo acham. E o segundo ponto, que é muito importante, a figura desses greys, esses extraterrestres com a cabeça grande, esses caras, né, Gilda, foram demonizados, porque eu já vi desses seres que eram brancos, amarelos, então o nome grey, que é cinzento, nem se aplicava. Eu acho que assim como nós, eles têm pigmentação de pele diferente, tem o mulato, tem o branco, tem o cinza, e assim como nós, tem alguns deles muito legais e outros muito atrapalhados. Eu acho que eles são iguaizinhos a gente, mais ou menos. Tem coisa fantástica e coisa estranha dentro deles. Tomara que vocês batam de frente com gente legal, porque semelhante atrai semelhante. E a terceira coisa, a gente fala hoje muito de transição de 2019. Pelo amor de Deus, gente, tomara que vocês não estejam dependendo de uma data para crescer.
Que vocês cresçam por discernimento, amor e consciência. E se em 2019 não rolar nada, que você aconteça. Para que você desperte tua consciência, não dependendo de nada. Agora, tomara que role algo bom. Agora, fica prevenido. Se não rolar, faz tua parte. 2019 é a data limite, gente. A transição planetária é um processo. E é um processo que está acontecendo e vai continuar, tá? Nós estamos no início da aceleração desse processo. Mas o que eu estava querendo colocar era com relação aos curadores, que eu tenho uma pesquisa grande com alguns curadores no Brasil, que eu fiz com uma universidade americana, com cirurgiões de corte. E uma coisa que já não se falava, né? Mas eu tenho um depoimento depois de vários deles, inclusive os principais centros espíritas no Rio de Janeiro, em que quando os grandes médiuns que faziam as curas, eles diziam que tinha uma nave extraterrestre em cima, tá? Isso eu tenho depoimentos de mais de um deles, né? Inclusive quando eu pesquisei o Homem da Serra Elétrica também, toda a parte que passava para aquela casa era tudo feito em código e, na verdade, era como uma nave extraterrestre que dava tudo. Eles antes não admitiam. E daí que eu fiz a pesquisa com o Juliano Posati, que a gente fez sobre os médiuns, para saber quantos médiuns estariam recebendo entidades não humanas, né? E a gente teve uma grande surpresa nisso, que agora eu trouxe o livrinho, que a gente fez um livrinho chamado Os Médiuns Contatados do Brasil. Porque a gente percebeu que mesmo dentro dos centros mais fechados ou até kardecistas, já teria pessoas recebendo entidades não humanas. E o mais importante ainda, que desde que eu comecei todo esse movimento, né, com relação aos médiuns contatados, né, as pessoas que têm me procurado muito são esses grupos, como o Wagner estava falando, são esses pequenos grupos de médiuns que não estão federados, não pertencem a nenhuma casa, mas que já vêm fazendo trabalhos há muito tempo, né? Eu acho que isso tudo é bastante importante. De qualquer maneira, o importante, gente, é o passo para frente agora. É esse novo que o Tiago estava tentando mostrar, que já o Dr. Fritz, quando eu fiz as pesquisas, ele já gravava e mandava me entregar, e eu entendia pouco, quando ele explicava bastante da cura pela célula-mãe, né? E que tinha que primeiro restaurar essa célula-mãe para poder fazer a cura, né? Que é bem dentro do que o Tiago estava falando que ele vem recebendo. Eu também quero dar uma contribuição, e que sua fala, Wagner, me fez lembrar essa questão de ser federado, filiado, essa suposta perda de identidade, porque acredito eu que às vezes algumas casas, alguns centros têm medo de admitir que estão tendo ali a influência de seres, né, de outras dimensões, enfim, que vem a ufologia, para justamente não perder a credencial ali e todo o respaldo da sociedade. Nós do Águas de Aruanda, nós passamos por situação parecida e nos confortou bastante quando em 2016 ou 15, em 2015 nós conhecemos a Casa do Consolador, que aí eu disse, ainda bem que pelo menos no Brasil tem uma casa igual aqui ao Águas de Aruanda, porque nós passamos por uma situação que as pessoas estavam dizendo que estávamos perdendo a identidade. Éramos uma casa que não tínhamos identidade. E que inclusive algumas pessoas, né, saíram, enfim, da casa, que eu acredito que é um movimento natural, né, dos voluntários, mas sob o respaldo de que a casa estava desprotegida de mentores espirituais, que ali não existia mais mentores espirituais. Uma vez que nós admitimos que estava tendo influências de outros seres que até então a gente estava se adequando àquela nova realidade. Então, acredito que é uma realidade agora das casas, efetivamente, né? Se for essa perda de identidade dentro dessa crise que estamos vivenciando, mas que não fiquemos apegados a rótulos, efetivamente. Inicialmente, na Casa do Consolador, nos primeiros 3 anos, nós tínhamos materializações durante os trabalhos assim intensas, como flores eram materializadas, vozes, né? Era bem intenso esse movimento. E aí, como as pessoas começaram a ir para ver circo, sabe?
Vamos ver o que aparece hoje. Eu pedi para os mentores pararem com as materializações. Ficou ótimo, muito tempo se não aconteceu mais nada. E aí começaram a aparecer bolas azuis, elas simplesmente apareciam no ar e andavam em torno das pessoas, entravam dentro do salão de trabalhos, começou a queimar lâmpada, o que queimou de lâmpada do aparelho de som, foi assim, pânicos elétricos dentro da casa se tornaram muito frequentes, e foi quando a gente começou a temperatura cair abruptamente na casa inteira, e a gente começou a ter manifestação de seres que não eram adâmicos, mas não adâmicos da Terra, né? E criou um tumulto muito grande, lógico, a casa estava sempre lotada, e é lógico que ninguém gostava de uma bola azul na sua testa, assim, dava zumbido na casa inteira, era bem estranho, tudo parava de funcionar. E aí eles começaram a dizer que eles eram extraterrestres, que eles queriam trabalhar com a gente e tal. Eu sou bastante cética, né? Perguntei para os mentores, eles falaram, não, são irmãos ótimos, de luz, não se preocupe, eles vieram somar, mas eu queria coisa mais palpável, eu queria uma prova concreta. E uma noite eu estava lá e aquele zumbido no meu ouvido, eu falei, olha, se você é um ET mesmo, dá uma prova física. Nós temos todo o sistema do Doutor Espanhol, todos os pacientes são cadastrados, porque é grande, nós temos mais de 40 mil pessoas cadastradas, cada uma tem em média 20 consultas, vocês imaginem o volume de arquivo que a gente tem. E nós temos uma impressora onde são impressas as orientações dele. O computador estava todo desligado, fora da tomada, e portanto a impressora também estava fora da tomada, e a gente tem sempre um papel enfiado na impressora para ganhar tempo. E quando eu falei, se você é mesmo extraterrestre, me dá uma prova, a impressora ligou e escreveu saudações 3 vezes. Eu não pedi mais prova nenhuma, porque eu achei que eu já estava abusando, mas tem, assim, o dogma, a gente fala, ET não tem religião. A gente não pode generalizar coisa nenhuma, a gente não sabe. Existem raças que têm sim dogmas ferrenhos, tem sacerdotes, etc. Então, existem extraterrestres que têm religião, outros não. Mas dogma, aí eles se aproximam, o que para eles é condição sine qua non para que eles se aproximem é qual é o seu propósito. Se o seu propósito é dinheiro, eu estou fora. Se o seu propósito é fazer alguma coisa em prol do planeta, ajudando planta, animal e humano, eu estou dentro. Para mim está muito claro, eles não vão atrás de nada que não seja qual é o seu propósito. Porque isso foi muito claro deixado para nós, e isso é deixado claro em qualquer lugar. Por isso que eles se aproximam desses grupos que não estão ligados a nada, que são a miscelânea. Porque eles admitem que quando você quebra barreiras de preconceito, é mais fácil para você entender a lei da fraternidade. E eles se movem pela lei da fraternidade. Agora, quanto a 2019, não vai acontecer absolutamente nada. O importante é que não aconteça uma guerra de extermínio até lá. Mas evolução tecnológica, que o Chico falou, gente, pelo amor de Deus, nessa última década, ela é estelar. Nós estamos vendo o homem evoluir em progressão geométrica, né?